Gasolina batendo 7, 8, 9 reais em alguns estados aqui do nosso Brasilzão. E a pergunta que todo mundo tá fazendo é: será que faz sentido mesmo a gasolina nesse preço? Por que o preço dos combustíveis está tão alto? E eu recebo muita pergunta sobre isso, principalmente lá no meu Instagram, tá? A galera me chama muito no direct para perguntar sobre o preço dos combustíveis. E eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam um vídeo explicando mais sobre essa dinâmica dos combustíveis e vocês votaram que queriam. Então aqui estou eu, como a voz do povo e a voz de Deus, trazendo esse conteúdo para vocês, tá? A gasolina inclusive deu uma caída essas últimas semanas, você deve ter percebido, tá? Mas calma que eu vou explicar também tudo isso, vou explicar como é composto o preço, por que subiu pra caramba, por que deu uma reduzida. Então se você tem interesse de entender tudo sobre o preço da gasolina e por que ele tá tão alto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudo para vocês, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta. Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus e esse é o canal do Sócio Investidor. Bom galera, antes da gente começar o vídeo, se você está vendo pela primeira vez aqui, não esquece de clicar no botão de inscreva-se aqui embaixo para você já fazer parte da nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só está crescendo. A gente está pertinho de bater 300 inscritos, que é a nossa meta atual. A gente está pertinho, então se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Se você gostar desse vídeo também, clica no botão de curtir para esse vídeo ser entregue a mais pessoas e ajudar mais pessoas também com essa informação que eu vou trazer aqui, que eu acho que vai ser muito bacana e muita gente tem essa curiosidade, beleza? Então vamos lá. Olha, o combustível em 2021, ele subiu mais de 40% em alguns estados aqui no Brasil, tá? E em 2022 ele está acumulando uma alta de quase 20%, ultrapassando a barreira dos R$8. Bom, mas para a gente entender por que o preço do combustível está subindo, a gente tem que entender como o preço do combustível é formado. Daí vai ser explicada a alta no preço dos combustíveis atual. E assim, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a Petrobras, que é dona de 98% das refinarias aqui no Brasil, ela adotou um regime de paridade de preços internacionais com o petróleo. Ou seja, o petróleo é uma commodity, é negociada internacionalmente e a Petrobras desde 2016 adotou esse regime de paridade de preços internacionais. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o preço que o petróleo está sendo negociado lá fora vai ser o mesmo preço que o petróleo vai ser negociado aqui dentro. Ah, Álvaro, mas isso é bom pra gente? Isso é saudável, tá? Porque isso diminui o problema da oferta e da demanda aqui no Brasil. Porque pensa comigo, se o petróleo no Brasil for mais barato do que internacionalmente, ninguém vai querer vender petróleo aqui no Brasil porque vai ganhar menos do que vender lá fora. E em contrapartida, todo mundo vai querer comprar petróleo aqui porque é mais barato e vai querer vender lá fora mais caro. Então, ninguém vai querer vender petróleo aqui e todo mundo vai querer comprar petróleo aqui, pelo preço ser mais descontado. Então isso vai causar uma escassez gigantesca de petróleo. E a gente sabe que escassez de petróleo gera um problema gigantesco, porque é uma commodity internacional e de extrema importância para todo o funcionamento da cadeia de produção de um país. E basicamente essa mesma explicação serve para qualquer outro produto, tá? Isso explica por que o tabelamento de preços nunca deu certo e nunca dará certo, tá? Porque você resolve um problema de preço mais baixo, mas você cria um problema muito maior de oferta, demanda e escassez daquele produto. E aí gera uma bola de neve muito maior do que o problema que você tinha antes de preços mais altos. Tá, Álvaro, entendi, compreendi, mas e o preço da gasolina? Como é que ele é composto? Tá aparecendo aí na tela para vocês uma pesquisa do G1 que mostra o percentual do preço da gasolina em fevereiro desse ano. Você consegue ver que dos 100%, apenas cerca de 36% depende da Petrobras. 27% é de ICMS, 13% de etanol anidro, 10% de CID, PIS e COFINS e 14% de distribuição e revenda. Essa é a formação média no Brasil do preço dos combustíveis. Então, olhando esse gráfico a fundo, a gente consegue algumas informações importantes, tá? Que servem para nossa análise. A primeira delas é que o cara do posto não é o cara malvado que aumenta o preço do combustível porque ele quer. A gente acabou de ver
que só 14% do preço do combustível é interferido pela distribuição e revenda, tá? Que é o lucro do cara do posto que tá te vendendo. Então, o preço aumentando não é ele aumentando o preço, até porque ele influencia num percentual muito baixo desse valor. Outra coisa que percebemos é que o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ocupa praticamente 1/3 do preço dos combustíveis, tá? 27% do preço do combustível é só de ICMS. E aí você já começa a fazer conta. Poxa, se o combustível tá 8 e 30% disso é só ICMS, se tirar o ICMS, o combustível vai para baixo de R$6. E aí você já começa a criar uma consciência. Ah, Álvaro, mas R$6 ainda é um preço muito alto para o preço dos combustíveis. Sim, eu sei que ele é alto, mas a gente tem que entender uma outra coisa. O petróleo, ele é uma commodity internacional e de acordo com o regime de paridade de preços internacionais, ele é negociado em dólar ou em base, tá, em parâmetro com o petróleo negociado em dólar. Então a alta do dólar também influencia naqueles 36% que vem da Petrobras, tá? Lembra do gráfico? 36% da Petrobras? Então, o dólar interfere também no aumento nesse percentual aqui. E outra coisa também para se analisar é que além da gente estar se recuperando de uma pós-pandemia, que não acabou ainda, né? Mas a gente está no final de uma pandemia, tá? De um processo de recessão que a gente viveu. O petróleo já produzido hoje não é o suficiente para manter todo mundo. A gente está com menos petróleo do que o mundo precisa por causa desse período de pandemia e de recessão. Além disso, a gente está vivendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Rússia não é nada mais nada menos do que uma das 3 maiores produtoras de petróleo, ou seja, está diretamente ligado com a guerra da Rússia e Ucrânia também, que a Rússia está bagunçando lá toda a Europa e eles são um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Então isso influencia diretamente no preço do petróleo e aumenta toda a cadeia. Se você tiver interesse em entender mais sobre esse conflito de Rússia e Ucrânia, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, tá? Que eu explico tudo sobre os motivos, as causas, o que está acontecendo, te atualizo se você ainda não entendeu sobre essa questão. Vai ficar aqui em cima o vídeo para você assistir depois daqui. Então, o aumento dos combustíveis não é uma coisa pontual aqui no Brasil. Se você olhar, no mundo todos os preços dos combustíveis estão subindo, tá? Então é uma coisa global, igualmente a inflação, até porque uma coisa tem muita relação com a outra, tá? O preço dos combustíveis interfere muito na inflação. Então esses dois problemas de alta de combustível e alta de inflação é um problema global que a gente está vivendo, e não só aqui no Brasil. Ah, Álvaro, tá bom, entendi. Mas vem cá, eu tava abastecendo no carro na última semana e eu vi que o preço caiu um pouquinho nas bombas de combustível, tá? Por que esse preço caiu essas últimas 2 semanas? Você consegue me explicar? Isso aconteceu porque depois de muita confusão, o governo federal deu uma canetada e abaixou o ICMS para no máximo 18%. Lembra do ICMS, aquele imposto que eu mostrei naquela tabela de composição de combustíveis? Que era de 27% do preço do combustível, em média, tá? Quase 1/3. Então, esse imposto ele é estadual, tá? E o governo federal, ele deu uma canetada para redução desse imposto em até 18%. Ou seja, isso fez abaixar muito o preço dos combustíveis, tá? Por isso, essas últimas semanas o combustível desceu e provavelmente está mais barato aí também na sua cidade, tá? Ele diminuiu de preço por causa dessa diminuição do percentual do ICMS. Tiveram até alguns estados brasileiros que diminuíram mais que 18%. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele desceu para 15%. Tá? Alguns estados são mais bonzinhos. Outros, como Rio de Janeiro, São Paulo, desceram para 18% mesmo, que é a alíquota máxima que o governo federal permitiu eles de abaixar. E aí deu uma respirada para a gente consumir o combustível com essa baixa que teve nessas últimas semanas. Então, na prática, já que 1/3 do preço dos combustíveis era ICMS, a redução dessa alíquota fez também diminuir no final das contas aqui pra gente e o combustível abaixou na bomba para o nosso abastecimento. E aí, quanto tá o preço da gasolina na sua cidade? Ela caiu nas últimas 2 semanas? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Pra eu saber. Bom, e se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo
se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em entender por que o preço da gasolina tá tão alto, ou entender a composição do preço da gasolina e ver se faz sentido ou não essa gasolina nesse preço, tá bom? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.